Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de matemática. Hoje o nosso assunto é medidas de massa. No nosso dia a dia, precisamos saber quanto pesam os animais, as pessoas, os objetos, as comidas, os remédios e etc. Para sabermos o peso, utilizamos as unidades de massa. As unidades de massa mais utilizadas são o quilograma, que tem o símbolo Kg, e o grama, que tem o símbolo G. A unidade fundamental, de massa, a unidade de massa fundamental é o grama. O instrumento utilizado para medir a massa de um corpo é a balança, que é um instrumento que a gente conhece tanto quando vai no mercadinho para pesar, pede alguma carne para pesar, ou quando a gente sobe numa balança e vê o nosso peso, né? Aí nessa imagem trazemos para vocês os mais variados tipos de balança. Tem balança digital, né, que são as mais modernas. Tem as balanças mais antigas, que é aquela que bota o pezinho do lado e o que você comprou do outro para ver quanto tem o peso, ok? Você sabia que quilo quer dizer 1000 e quilograma quer dizer 1000 gramas? A palavra grama, no sentido de peso, deve ser apresentada no masculino, o grama. E a palavra grama, a grama no feminino, é significado de capim. Então, quando você fala de capim, você fala a grama. A grama da minha casa está verde, porque é o capim. Agora, quando eu falo o grama, eu estou falando de peso. Vai no mercadinho comprar, Me dê 200 gramas de queijo mussarela, é 200 gramas, porque é no masculino, tá certo? Que é no sentido de peso. Exemplo, olha aí, 300 gramas. 300 e o símbolo de G, o símbolozinho de grama, Então é 300 gramas, tá certo? Além do quilograma, e do grama, usamos também com frequência o miligrama, que é a unidade usada para medir pesos muito pequenos. Um exemplo, o peso de um remédio. E tonelada, que equivale a 1000 quilos, 1000 quilogramas, que é usada para indicar o peso de um caminhão, que é algo que é muito pesado. Quando nos referimos a um corpo, é comum falar peso, mas o correto é dizer massa. Assim, quanto é o seu peso? Não, você vai dizer quanto é a sua massa, quanto você tem de massa. Aí tem uns 50 quilos, tá certo? Ok? Lembra disso, tá? O grama quando a gente fala de peso. A grama é quando a gente fala de capim. E a variação do grama obedece ao sistema decimal, que é o sistema que vai de 10 em 10, Seguindo cada unidade 10 vezes maior ou 10 vezes menor que a quantidade padrão. Olha os exemplos aí, veja essa tabelinha. Essa tabelinha você precisa saber, Que muitas coisas que vocês vão fazer para ver a quantidade de massa ou transformar essas unidades de medida em uma maior ou uma menor, você vai precisar usar essa tabela. Aí veja, a unidade fundamental é o grama, que fica no meio. Aí se eu for da esquerda para a direita, eu vou dividindo em 10, ó. Decigrama, centigrama e miligrama. Decigrama divide o grama por 10. Aí, centigrama divide o grama 10 de 10, então divide por 100. E miligrama eu divido o grama por 1000, então vai ser 1 dividido por 1000, que é 10, 10 e 10, então por 1000. Agora, se eu for de grama para decagrama, hectograma e quilograma. Aí, ó, de grama, da direita para a esquerda, eu multiplico por 10, tá certo? Então, vai ser 1 grama vezes 10 dá o decigrama, 1 grama vezes 10 dá o hectograma, e 1 grama vezes mais 10, que é 10 vezes 10 vezes 10 é 1000, dá 1000 gramas, ok? Então, 1 quilograma tem quantos gramas? 1000. 1 hectograma tem quantos gramas? 100. 1 decagrama tem quantos gramas? 10, ok? Aí, um grama tem quantos decigramas? 0,1, tá certo? E assim vai. Da esquerda para a direita, eu vou multiplicando por 10. E da direita para a esquerda, eu vou dividindo por 10, que é do menor para o maior, eu divido. Do maior para o menor, eu multiplico. Agora vamos ver, as unidades de medida de massa. O seu nome, o seu símbolo e o seu valor. Valor em grama. O quilograma, o símbolo Kg, tudo em letra minúscula, tá, pessoal? Os símbolos, e equivale a 1000 gramas.
Hectograma, o símbolo Hg equivale a 100 gramas. O decagrama, símbolo DAG, equivale a 10 gramas. Grama, né? Que o símbolo é G, equivale a 1 grama. O decigrama, o símbolo é DG, equivale a 0,1 grama. O centigrama, o símbolo CG, equivale a 0,01 grama. E o miligrama, o símbolo MG, equivale a 0,001 grama. Ok? Vocês têm que lembrar disso, tá? Do nome e do símbolo. Para se ler e escrever uma medida, né? Lê-se primeiramente a parte inteira e completa-se lendo o número restante, usando a última unidade ocupada à direita. Quando não houver a parte inteira, coloca-se zero, né, e vírgula, e indica-se por abreviatura a unidade correspondente à posição da vírgula. Veja o exemplo. 14,36 gramas. Aí 14 gramas e 36 centigramas. Aí o que a gente faz? Pega, ó, coloca a vírgula tá onde? Atrás do 4. Então, o 4 eu coloco onde está o grama. O 1 vai para frente, né? Que vai para o decagrama. Então, eu tenho 14. A vírgula está na grama, então são 14 gramas. E o 3 vai para o decigrama e o 6 para o centigrama. Cada número em um quadradinho, tá certo? Então, o 6 acabou aonde? O 6 ficou em qual casinha de unidade de medida? No centigrama. Então, são 14. A vírgula está no grama. Então, 14 gramas e 36 centigramas. Vamos ver agora 4,9, né, gramas. 4 decigramas e 9 gramas. Observe aí, ó, a vírgula tá atrás do 4. Então, o 4, você bota no decigrama e o 9 você bota no grama, tá certo? Você coloca o 9 lá e na frente o 4 você coloca 4, então 4,9, né? São 4 decigramas e 9 gramas. Entretanto, né, sendo a parte inteira nula, né, zero, lê-se a medida pela última unidade ocupada à direita. Ó, 0,18 G gramas. Aí, então, isso quer dizer o quê? Que o 0, tá na grama, tá certo, pessoal? O 0, tá no grama. No grama, quer dizer, desculpa. O 0, tá no grama. É 0,18 centigrama. E no de baixo é 0,4 decagrama. Então, o que é que a gente faz? Aí, essa unidade está, o quê? Incorreta. Prestem atenção nisso aí, tá bom, pessoal? Veja esse exemplo que Tia colocou aí para vocês prestarem atenção. O 0, vai ter que ficar em qual unidade? No decagrama. Tá vendo aí que o 0, vai ficar na unidade que ele está aparecendo aí nele. Então, o 0, fica no decagrama e o 4 vai ficar no gramas. Por isso que ele tem o quê? 4 gramas. Ok, pessoal? Preste atenção nisso, tá? O 0, vai ficar na unidadezinha que ele está mostrando antes, ó, o símbolo que ele está mostrando lá quando tá na numeração, tá certo? Não quando se lê. Aí 0, eu não vou dizer 0, decagramas e 4 gramas. Não, porque o 0 é a parte nula. Então, eu não vou ler o 0. Eu só vou ler o quê? A parte que tá, que tem números inteiros, né? Que tem a parte, a última unidade ocupada à direita. Então, a última unidade seria o 4 no grama. Então, 0, no decagrama e 4 fica no grama, tá certo? Então, eu tenho 4 gramas, ok? Veja os exemplos, 4 quilogramas, é só o 4 lá na casinha do quilograma, 7 decagramas e 6 gramas, aí fica 7,6 DAG, porque eu vou botar o símbolozinho da unidade que tá na vírgula, tá certo? E decagrama, e depois em grama o 6 fica no grama, mas eu mesmo assim leio. 9 hectogramas e 438 decigramas. Aí fica 9,438 Hg. Lembra que o símbolozinho que eu coloco é o que tá no da vírgula, tá certo, pessoal? O símbolozinho, eu começo colocando o número que tá com a vírgula, eu coloco com o que tá com o símbolozinho. Aí coloco ele para depois ir completando o resto. 45 gramas e 85 centigramas. Aí 45G, tá vendo? Para saber. E o 89, perdão. 89 eu vou colocando nos outros, tá certo? 5 miligramas, boto só lá o 5 no símbolozinho de miligramas, 3 quilogramas e 64 decagramas, ou seja, 3 lá, ó, 3, no quilogramas e 6 no hectograma e o 4 fica no decagramas. Aí vou ler o quê? O 4, que é a última unidade que fica à direita.
e 27 centigramas. 27 Cg. Ok, normal. Os múltiplos e submúltiplos do grama podem ser transformados de uma unidade para outra. Quando deslocamos a vírgula da esquerda para a direita, multiplicamos o valor de uma medida por 10. Aí multiplicando por 10, por 10, por 10, por 10, dependendo. Eu vejo o exemplo, 6,7 kg. Preste atenção, 6,7 kg. Vou transformar em HG. Ou seja, eu pego 6, e coloco na unidade do kg, né, do quilograma. E o 7 que sobrou eu boto na unidade do hectograma. Normal, aí fica 6, no kg e o 7 no HG. O que é que eu vou fazer para transformar em hectograma? Ó, essa unidade depois da esquerda para a direita eu vou multiplicar por 10. Ou quando tem a vírgula, o que é que eu faço? Ando a vírgula. A vírgula está no 6, eu pego a vírgula e boto atrás do 7. Ficou quanto? 67. Seria como se tivesse vários zeros atrás, então não interessa. 6,7 vezes 10 é 67. Aí como é que eu vou fazer essa leitura? 67 hectograma, porque o 7 é o último número, tá lá no hectograma. Aí fica 67 Hg, ok? E quando deslocamos a vírgula da direita para a esquerda, estamos dividindo o valor de medida por 10, tá certo? Lembra disso, da esquerda para a direita eu multiplico, da direita para a esquerda eu divido. Aí eu tenho 6,7 hectogramas transformados em quilogramas. Como é que eu faço? Se eu estou em hectogramas e vou para quilograma, eu faço o quê? Multiplico não, divido, tá, gente? Que é da direita para a esquerda. Aí o que é que eu faço? 6,7. Olha, o 6, vai ficar na casa do hectograma, que é o símbolozinho que apareceu. E o 7 vai ficar no decagrama, normal, tá certo? Aí o que é que eu vou fazer agora? Para transformar em quilograma, a vírgula que está no 6 vai andar para frente, vai ficar lá no quilograma. Ó. A vírgula que está no hectograma anda para frente e vai para casa do quilograma, olha embaixo. E eu só acrescento um zero na frente, então eu fiquei com quanto? 6,7 dividido por 10 é o mesmo que 0,67. Eu ando a vírgula uma casa na frente, tá, pessoal? Quando tem vírgula é muito tranquilo, é só andar a vírgula até a casa que ele quer. Ele não quer por quilograma, a vírgula está no hectograma, eu ando a vírgula para o quilograma e coloco o zero, né, que é a unidade nula. Então, eu fiquei com 0,67 quilograma, né? O processo de deslocamento da vírgula de uma unidade para outra é chamado de transformação ou de redução de unidades. Espero que vocês tenham gostado, compreendido, né, entendido essa questão, né, das medidas de massa. Quando a gente fala peso, vamos ver o seu peso, vamos ver a sua massa, né? Em vez de falar peso, o correto é falar massa. E as unidades de massa, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama, que a gente utiliza para medir várias coisas, né? Tanto de pouca massa, que são coisas mais leves, até coisas mais pesadas, que são medidas em toneladas, né? E esse processo de transformação de valores, né? Que se for da esquerda para a direita, eu vou multiplicando por 10, e se for da direita para a esquerda, eu vou dividindo por 10. Lembrando que vocês têm que aprender essa tabelinha para fazer esse processo de transformação ou de redução de unidade de medida, né? Do instrumento que nós que medimos a quantidade de massa, são as balanças, e que o correto é falar as unidades de massa no masculino, né? O grama, o quilograma. Se eu for falar grama no feminino, é o capim. Lembra disso, pessoal? Estuda, aprende essa tabelinha das medidas, das unidades de medida de massa, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama, porque assim fica mais fácil de você aprender a fazer esse processo de transformação de um número de unidade de medida para outro, tá certo? Um beijo e até a próxima aula de matemática.